todas as unidades de comunicação da capital e do interior. Está no ar o seu podcast de notícias. A apresentação do jornalista Nielsen Martins. Expressão Podcast. Oferecimento: Mercadinho Verdurão Jardim América e Panificadora Pão Goiano. O lugar certo da dona de casa. Decline. Mais que limpar é conectar pessoas. Grupo Árvores. Inteligência Florestal. Digital Provedor de Internet. Você conectado com o mundo. Aliança Paulista. Eleita a quinta melhor pizzaria do Brasil. Eletrônica Laser, instrumentos musicais, acessórios eletrônicos e assistência técnica. Neuzete Bags e Shoes, você sempre na moda. Power Amazon, sua empresa e você protegidos no mundo virtual. Líder Auto Center, a loja do seu carro. Cláudio Lanternagem Pintura Automotiva, seu carro novo de novo. Lava Jato Esplanada, capricho nos mínimos detalhes. Estética Queen, seu corpo em boas mãos. E Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. Agora é a vez do povo. Muito bem, estamos de volta com mais um Expressão Podcast. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Obrigado por estar conosco no nosso canal. Corta pra cá, Kaká. Vai logo lá, né? Te inscreve, dá um like, clica no sininho para você receber a notificação todas as vezes que nós entrarmos no ar. Eu te agradeço mais uma vez por essa companhia magnífica, maravilhosa que é a sua, tá bom? Obrigado mesmo aos nossos amigos em Londres, Estados Unidos, Vietnã também, a galera lá da região asiática assistindo a gente. E obrigado por todos que nos acompanham. Hoje o entrevistado do dia é o Dr. Claudemir Vieira da Silva. Seja muito bem-vindo, doutor. Dr. Claudemir, ele é procurador-geral, advogado e procurador-geral aqui do município de Dom Eliseu. E a gente vai falar sobre dois temas muito importantes, muito sérios, né, que mexem com a vida, ainda hoje, em pleno século XXI, com a vida de muita gente, que é trabalho escravo e tráfico de seres humanos, tráfico de pessoas. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Obrigado, Nielsen. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, aos espectadores do podcast. Podcast Expressão. Podcast Expressão. Aqui comandado pelo nosso amigo Nielsen. Nosso saudosíssimo e competente comunicador. Obrigado. Que hoje nos brinda com esse momento especial. Muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade, Nelson, de poder passar para a nossa comunidade do Eliseuense, bem como para as demais comunidades, inclusive fora da nossa República Federativa do Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, região asiática e Ásia. E é uma honra poder estar colaborando e passar para essa comunidade que nos ouve, tratar desses assuntos que são assuntos, como tu falaste, em pleno século XXI, mas são, ainda nos incomodam, nós enquanto operadores do direito, enquanto gestores públicos. Isso está diretamente ligado à nossa realidade e, por que não, termos uma participação efetiva dentro desse processo de combate à erradicação do trabalho análogo à escravidão, que infelizmente é uma realidade, inclusive em nosso município. E eu quero saudar ao nosso prefeito Silon Gama, que recentemente o município foi, digamos que, não acionado, foi nos proposto para que o município enganjasse nessa luta, nesse combate, nessa guerra. Assinasse um protocolo, né? Isso, assinasse um protocolo de intenção. O município foi
oficiado, nós recebemos um ofício do Ministério Público do Trabalho para que o prefeito manifestasse através da assinatura de um termo de cooperação técnica para que o município pudesse efetivamente engajar nessa batalha, tendo em vista que é uma realidade presente no município de Deliseu. Recentemente foram resgatados pessoas por agentes da Polícia Federal de combate, o grupo de combate à erradicação, inclusive crianças que estavam convivendo em situações precárias e exercendo o trabalho de uma maneira extremamente degradante. Né? Então, o município, nós participamos, enquanto Procuradoria-Geral, de algumas audiências por videoconferência, e recentemente a Procuradoria-Geral participou de uma audiência ali no município de Marabá, onde esteve presente o nosso procurador, doutor Evandro, que foi designado para acompanhar, para participar da audiência, que na oportunidade estavam presentes mais 3 municípios, além de Deliseu, o nosso vizinho Ulianópolis, São Félix do Xingu e Marabá. Aí você pode estar se perguntando, mas por que só esses 3 municípios, esses 4 municípios participaram? Na verdade, eram 5 municípios convidados, onde foram encontrados, detectados o maior foco de casos em que foram resgatadas pessoas que estavam submetidas a esse tipo de situação. O município deixou de assinar o termo de cooperação, não me cabe aqui mencionar o nome do município, vou preservar. E os outros 4 municípios, o município de Deliseu, Ulianópolis, São Félix do Xingu e Marabá estiveram presentes e assinaram esse termo de cooperação, um protocolo de intenção, onde os signatários foram os municípios e o Ministério Público do Trabalho, que estiveram, na ocasião, presentes discutindo metas e os procedimentos que serão posteriormente tomados. Para evitar esse tipo de situação. Doutor, quantas pessoas foram encontradas em regime análogo à escravidão aqui em Deliseu, aproximadamente? Bom, Nilson, primeiramente, cabe ressaltar que nos últimos 15 anos, o estado do Pará foi um dos estados em que houve uma maior incidência e resgate de pessoas que estavam sendo submetidas a condições análogas à escravidão. No município de Deliseu, que é o caso mencionado por ti, recentemente, e isso fez com que os olhos do mundo se voltassem para o município de Deliseu, porque algumas situações dessa natureza foram localizadas dentro da sede ou não seria a sede, dentro do município de Deliseu, especificamente em fazendas, onde é comum a gente ver, até porque era uma das fontes de renda que o município sobrevivia, que fomentava a economia, digamos assim, do município, que era a produção do carvão vegetal. Então, recentemente no município de Deliseu, em uma das fazendas, foram resgatadas aproximadamente aí algo em torno de... Deixa eu só te dar um dado mais preciso. Isso é desse ano ou do ano passado? É recente mesmo? Isso é recentemente. Recentemente foram resgatadas essas pessoas. E o que cabe registrar, na verdade, é que foram lavrados 47 autos de infração. 47 autos de infração. Especificamente de pessoas que estavam sendo submetidas para desenvolver atividade de produção desse carvão, que atendia uma demanda
de uma ferrogusa aqui do nosso estado vizinho, do Maranhão, que é um dos estados que desenvolve, tem na sua economia, dos pilares, a produção de ferrogusa. Então, esse carvão era destinado para essa localidade, aqui no município vizinho de Açailândia. Uhum. Então, ao todo, nessa ocasião, onde foram resgatadas essas pessoas, o município de Donizeu, ele acabou sendo objeto de observação que, infelizmente, a nossa comunidade, as autoridades trabalhistas, através de estudos que vem sendo desenvolvido ao longo aí de mais de 15 anos, mais de décadas, chegaram ao município de Donizeu através de denúncias. Certo. Através de denúncias, onde foram denunciadas através do Disque 100, que é um canal de denúncias disponibilizado pelo Ministério do Trabalho, para que as pessoas possam denunciar. O senhor ainda não achou aí o local onde aparecem os dados, né, do número de pessoas que foram resgatadas, né, dessas fazendas, mas pelo número de autos de infração dá para a gente ter uma noção, né, da quantidade de gente que foi resgatada aí dessas fazendas. Quantas fazendas, hein, doutor? Olha, eu quero me resguardar, não mencionar o nome da fazenda, mas é uma fazenda localizada no município de Donizeu, um empresário, onde ele desenvolvia atividade de carvoarias. Certo. De carvoarias. Foram 47 autos de infração lavrados. Ao todo, um grupo de 23 trabalhadores foram resgatados nessa operação. 23 trabalhadores, porque 47 autos de infração. Porque essas atividades, cada auto de infração, você deve estar se perguntando, mas é uma irregularidade trabalhista encontrada. Né? Isso. Essas irregularidades, Nielson, normalmente são falta de água potável para o consumo, comida, regularização ou reutilização de recipientes, onde, por exemplo, você tem ali um carote que é acondicionado a algum produto químico, e esse mesmo recipiente é utilizado para guardar a água para que eles possam consumir. Entendi. Ali no local de trabalho, falta de instalações sanitárias, precariedade no local, né, para que eles possam pernoitar. A falta da carteira assinada, né? Falta de carteira assinada é que é o descumprimento da legislação trabalhista, que exige, dentre outras exigências, o repouso semanal remunerado, a carteira anotada. Doutor, esses trabalhadores que foram encontrados em situação análoga à escravidão, eles recebiam quanto por mês para fazer o seu trabalho? Como é que era feito esse pagamento? Esse pagamento, normalmente, o que se constatou nesta ocasião? Que esses trabalhadores, a grande maioria, se não todos, estavam em déficit com a cantina da empresa. Ou seja, eles trabalhavam, prestavam a sua força de trabalho e tinha como contrapartida alimentação. Então, quando chegava ao final do mês, esses trabalhadores, na sua grande maioria, estavam devendo à cantina. Ou seja, descontava tudo que iam receber. Tudo que iam receber. Com a chegada da fiscalização, o que acontece? O Ministério do Trabalho, ao atuar... Eles pagavam até pelo material de trabalho, doutor? Também? Na verdade... Bota, foice, enfim, eles pagavam também por esse material? Na verdade, o que caracteriza dos graves problemas encontrados é exatamente a ausência dos EPIs, os chamados EPIs, equipamento de proteção individual. Eles não pagavam porque não eram, inclusive, fornecidos a eles esse material que deveria ser, de certa forma, fornecido uma obrigatoriedade da empresa, do contratante, para o trabalhador, e que, infelizmente, era uma das constatações mais graves que eram... E o direito de ir e vir, doutor? Como é que se trabalhava essa questão do direito de ir e vir desses trabalhadores?
Eles estão dentro da fazenda, estão trabalhando num regime análogo à escravidão, mas e o direito de sair e voltar para a fazenda? Como é que isso funcionava? Então, Nelson, veja bem. Quando os trabalhadores, essas pessoas que infelizmente são submetidas a esse tipo degradante de situação, esse é um dos direitos que são violados. Porque o que acontece? O trabalho em condições análogas à escravidão é um grave crime de direitos humanos. Sim, sim. Então essas pessoas, eles eram tolhidas, digamos assim, Da sua liberdade. Da sua liberdade. Ou seja, só sai do local se pagar dívida. Se pagar dívida. Eles eram, na verdade, escravos. O que é o regime de escravidão? Você servir ao seu senhor, ao seu patrão. As regras são ditadas exclusivamente por eles. Ou seja, a sua saída, o seu modo de levar a vida, são ditadas e são regidas pelos seus senhores, pelos seus patrões. Então essas pessoas, inclusive, elas não tinham essa garantia constitucional de ir e vir, porque, primeiro, eles trabalhavam, eles não tinham o repouso semanal remunerado, que é uma garantia da legislação trabalhista. O trabalhador ele tem que é assegurado a ele o repouso no final de semana. Ele tem uma jornada, 44 horas semanais, que é distribuída ali durante os 5 dias, e parte do sábado, e daí ele teria o domingo de repouso mais remunerado. Nem isso era respeitado. Essas garantias que o trabalhador regularmente deveria ter, essas pessoas que eram submetidas, que foram resgatadas aqui no nosso município, nessas condições, elas não tinham. Elas trabalhavam de domingo a domingo em situações de escravidão, tipicamente de escravidão, porque elas não tinham repouso, essas pessoas não tinham horário para entrar ao trabalho, não tinham horário para sair do trabalho, elas não tinham as condições mínimas de higiene para uma sobrevivência digna. Então essas pessoas, todas as garantias constitucionais, quando se constata a violação desses direitos, essas garantias, todas elas são deixadas de lado para que eles possam atender única e exclusivamente aos interesses dos seus patrões. Doutor, e quando essas pessoas adoeciam, como é que era? Tinha que comprar o remédio e ficar devendo o remédio também? Sim, Nelson. O que se verifica... Quando sofreu algum acidente de trabalho, uma queimadura, um corte, como é que é? O que se verifica nessas situações, que inclusive são muito comum, porque o ramo de atividade que elas desenvolvem, é muito comum acontecer os chamados acidentes de trabalho. Né? E quando acontece o acidente de trabalho, o que é que o empregador, qual a atitude dele? Automaticamente, se esse trabalhador é registrado... Eu acho que o empregador deve ser trocado essa palavra por escravizador, né? Pelo escravizador. Quando eu me refiro ao empregador... Ele não é um empregador, ele é um escravizador. O empregador regularmente, como é que eu poderia dizer? Em dias com suas obrigações trabalhistas, ele tem, o trabalhador, ao ser contratado, ele deve ser assegurado a ele, primeiro, o registro na carteira de trabalho. Para quê? Para que ele possa ser um segurado do Instituto de Previdência Social, um regime geral, que é o Doutor, INSS. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nessa fazenda aí, uma dessas fazendas aí que foi feita a fiscalização, alguém foi preso? Nesse caso específico, não. Não houve a prisão em flagrante. Não houve a prisão em flagrante. A prisão em flagrante. Qual o procedimento comum? Essas pessoas, a empresa é autuada. Quanto a empresa teve que pagar em multa e pagamento de salários, inclusive rescisão para todos esses trabalhadores? Isso. Quando essas pessoas são resgatadas dessas fazendas, desses locais de trabalho degradantes, o que o Ministério do Trabalho faz? Primeiro, ele autua a empresa é autuada, ele é levado para uma audiência
Ela é levada para uma audiência e lá ele vai ser acionado tanto criminalmente quanto pela violação de Dos crimes direitos ambientais. Crimes ambientais também, né? E os direitos trabalhistas, naturalmente, ele vai ter, automaticamente, ele tem que garantir o pagamento de todas as verbas rescisórias desses trabalhadores para que eles possam ser desvinculados da empresa. E o patrão lá, o escravizador, como tu mencionaste, ele vai responder criminalmente, administrativamente, porque há um crime ou uma infração administrativa quando você deixa de registrar a carteira, quando você deixa de recolher os impostos, porque uma vez que eu recolho, que eu registro a carteira do meu trabalhador, eu vou ter que recolher INSS, vou ter que recolher FGTS para garantir a ele. Então esse empregador, esse escravizador, ele será responsabilizado criminalmente, administrativamente e vai responder também por crime ambiental, porque há, nesse caso específico aqui de Donizeu, que foi atividade de carvoaria, crime ambiental. Então é assegurado a todos esses trabalhadores o direito de receber as suas verbas rescisórias, salários atrasados e, acima de tudo, receber condições dignas para que possa tocar a sua vida. Eu quero fazer menção aqui a uma... Engraçado é que isso a imprensa local não mostra, né? Não mostra, Por quê? infelizmente não mostra. Estranho, né? Estranho. Tu me fez lembrar aí que, infelizmente, os grandes fazendeiros que exercem essa atividade, infelizmente, às vezes, de alguma forma, conseguem pôr uma mordaça na imprensa e acaba sendo deixado de lado esse tipo de informação que deveria chegar à população. Uma curiosidade, doutor, essas famílias, essas pessoas que foram resgatadas dessa área de trabalho, né, dessa fazenda de carvão, elas são todas de Donizeu? Não foi constatado se essas pessoas são todas de Donizeu. Ou são do Maranhão? Mas tu fizeste uma pergunta interessante. É que eu entendo que aonde o município, qual a intenção, qual o objetivo do termo de colaboração que o município de Donizeu, na pessoa do prefeito Silon, tornou-se signatário. Essas pessoas, quando são resgatadas, eles são tiradas de dentro da fazenda. Se a fazenda é localizada no município de Donizeu, essas pessoas são deslocadas para o município de Donizeu, certo, independentemente da localidade, porque é um processo que, embora vá ser garantido a ele, assegurado a ele o recebimento de todas as verbas rescisórias para que eles possam recomeçar, voltar para a sua cidade de origem, né? Mas o município de Donizeu, ele, a partir desse termo de cooperação, vai ser o responsável pelo acolhimento dessas pessoas. Um dos objetivos desse termo de cooperação é o acolhimento dessas. Essas pessoas, elas já foram acolhidas e já voltaram para suas casas? Para as suas localidades. Nesse caso específico, só antes de tu dar continuidade aí na tua pergunta, eu quero só fazer uma ressalva, que nesse caso específico, o município ainda não dispunha desse mecanismo de cooperação que foi assinado recentemente pelo município. Entendeu? Então, o órgão do trabalho, ele deve ter adotado uma postura diferente. Daí nasceu essa necessidade, porque o órgão central, o órgão fiscalizador, o Ministério Público do Trabalho, ele, na verdade, sentiu a dificuldade de acolhimento, porque dificilmente, numa situação emergente, eles terão condições de fazer esse acolhimento. Se acolhe no município, essas famílias, no município onde o crime foi constatado, essas famílias, essas pessoas não correm nenhum tipo de risco por parte desses fazendeiros? É comum, inclusive, essas pessoas sofrerem ameaça, porque eles entendem que provavelmente essas denúncias tenham partido de dentro para fora. Chegado e alguém fez a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, o órgão fiscalizador. Então é comum que sofram retaliações, que sofram ameaças. Por isso, por essa razão, o município assinou esse termo de cooperação para, inclusive, está marcado agora para o próximo dia 14,
Agora de outubro. Agora de outubro, o agendamento vai ser definido a data que o município de Dom Eliseu, o Ministério Público do Trabalho, com toda a sua equipe, estará realizando um trabalho de preparação para os servidores públicos. Vão ser especificado o público-alvo que participará desta audiência, digamos que um treinamento, um esclarecimento de como o município, de como esses servidores passarão a atuar diante de situações dessa natureza. Foram resgatadas 10 pessoas nessas condições. Essas pessoas serão direcionadas ao município de Dom Eliseu, e o município de Dom Eliseu terá uma equipe, um contingente, uma preparação com local apropriado, ou seja, toda a assistência para que essas pessoas possam passar 5, 10, 15, 20 dias, dependendo, até que se resolva a situação e elas possam retornar para as suas casas. Né? Doutor, me diga uma coisa, quem, digamos, ficará, de acordo com esse protocolo de intenções aí que já foi assinado pela Prefeitura, quem ficará, digamos, responsável no município por ajudar nesse resgate? Vai ter gente para isso, ou o resgate vai ser feito só por integrantes do Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Rodoviária Federal? Exatamente. Só porque, veja bem, isso são atividades estritamente e também sigilosas. Né? Sigilosas. E o Ministério Público do Trabalho, juntamente com um grupo especializado, porque o Ministério Público do Trabalho possui um grupo especializado para localizar e atuar em situações dessa natureza. Então, essa equipe é formada por representantes do Ministério Público do Trabalho, do Poder Judiciário do Trabalho e pela Polícia Federal. Só recapitulando, foram quantas empresas autuadas, quantas fazendas autuadas em Dom Eliseu? Em Dom Eliseu foram 2 fazendas autuadas. 2 fazendas autuadas. Elas foram autuadas quando? Essas fazendas foram autuadas, deixa eu só ver se eu tenho... Foi ano passado isso, né? Foi esse ano já? 2020. 2020. No ano de 2020. Tá. De lá para cá, continua havendo denúncias de trabalho escravo em Dom Eliseu? E essas denúncias, esse grupo teve como... foi impulsionado em razão desses 5 municípios serem os maiores focos. Entendi. Essas informações, elas não passam pelo município. Não passam. Elas vão direto para a central. Direto para a central. Então eles constataram que os 5 municípios onde houve o maior foco e o maior número de pessoas recuperadas nessas condições foram o município de Dom Eliseu, Polianópolis, São Félix do Xingu, Marabá e um outro município que se recusou a assinar o termo de cooperação. E não cabe aqui eu mencionar o nome, para não gerar nenhum tipo de... O interessante, né, que os próprios especialistas dizem, está aí publicado para todo mundo ver, é a forma, é o modus operandi do aliciamento, né, dessas pessoas para trabalhar nessas fazendas. Normalmente os aliciadores, né, são chamados de gatos, ou gerentes de fazenda, eles chegam oferecendo mundos e fundos, né, para o trabalhador, que normalmente está desempregado, tem família para criar, está passando fome, não tem nenhuma perspectiva de mercado, de futuro, e acaba aceitando esse convite para trabalhar na fazenda, né? E quando chega lá, percebe que, aliás, antes de chegar, ele já chega endividado, né, doutor? Porque o transporte vai para a fatura dele, né? O transporte, o deslocamento dele para essa fazenda vai para a fatura dele. No caso, a fatura do trabalhador. Ou seja, ele já chega lá devendo. E só sai se pagar tudo. Ou seja, não vai conseguir pagar tudo, nada, nunca, jamais. Nunca. E um detalhe, Nelson. É uma bola de neve, né? E um detalhe, Nelson, é que esses aliciadores, esses empregadores, entre aspas, eles não, na grande maioria, quando essas pessoas são resgatadas dessas situações, é porque, primeiro, não existe no local uma cantina que ofereça as mínimas condições, inclusive, de alimentação. E como você falou, quando essas pessoas
são contratadas, levadas para esses locais, elas já saem endividadas, porque primeiro ela tem que levar o rancho, o popular rancho, vai lá no supermercado, na mercearia, indicada inclusive pelo patrão lá, pelo empregador, pelo contratante, indicado por ele, olha, tu vai lá, faz o teu rancho, tu leva e tu vai me pagar, eu sou o teu avalista. Ele é o avalista. Então ele chega lá, vai lá, faz o rancho, leva. Ao chegar no local de trabalho, ele vai consumir e já está devendo o patrão. Muitas das vezes, inclusive, com produtos superfaturados para aumentar a dívida. Exatamente. Para aumentar a dívida. Eu ia falar, inclusive, nisso agora, né? Uma vez eu denunciei trabalho escravo no Marajó. Para quem nunca imaginou que o Marajó também não praticasse trabalho escravo, pratica trabalho escravo nas fazendas de açaizais. Normalmente a gente pensa assim, poxa, trabalho escravo é onde tem gado, é onde tem roça, é onde tem isso, tem aquilo. Não, o trabalho escravo também acontece, né, nos açaizais do Marajó. Nós denunciamos na época pela Record, pelo Domingo Espetacular, e o próprio agenciador nos levou lá, doutor. Olha, quem é você? Eu sou um contador de histórias, eu vim aqui para contar a história de vocês. Eu não menti, eu falei a verdade. Eu fui para contar uma história. Só que ele não imaginava que a história era a história dele, era a história do crime cometido por ele. Entendeu? Então nós detectamos que a bota era comprada. Eles tinham um caderninho de anotação lá, doutor. Caderninho de anotação. Então a bota era comprada pelo trabalhador. O cesto onde se colocava o açaí era comprado pelo trabalhador. A foice era comprada. A pecônia era comprada. A pecônia é aquele instrumento que o catador de açaí usa para subir na árvore. Né? Era pago pelo trabalhador. Os remédios que normalmente eles consumiam também era pago. E uma vez fui fazer conta com o gerente da casa onde eles fazem esse cálculo absurdo, né? Sabe quanto sobrava para o trabalhador no final do mês? Na época, da minha conta que eu fiz na época lá no Marajó, 50 centavos. 50 centavos. É impressionante, Nelson, porque, veja bem, é como tu falaste, a ideia que se tem de que o trabalho análogo à escravidão, ela se dá basicamente nessas localidades de exploração, de trabalho de carvoaria, nas fazendas de criação de gado, onde as pessoas são contratadas, colocadas lá de lado e vai trabalhar. Eu já tive parente que são pseudo-contratados. Contratados. Né? Eu já tive parente que esteve em situações muito parecidas. E eu acompanhei de perto, eu trabalhava numa fazenda à época, quero colocar uma situação pessoal, para poder aqui fazer uma comparação. E eu acompanhei, fiz visitas, inclusive à época, e ele trabalhava, o trabalho que ele fazia, aqui no município de Danizeu, diga-se de passagem, há mais de 20 anos atrás, diga-se de passagem. Ele trabalhava basicamente para comer. Ele não tinha o direito de ir até a sede do município para ter um lazer no final de semana, ele tinha uma filha recém-nascida, para levar sua filha a uma praça. Ele não tinha esse direito. Por quê? Porque ele era submetido a esse trabalho, e ele trabalhava de duplo. Porque quem trabalha em situações dessa natureza, na criação, no labuta ali com gado, ele trabalha de domingo a domingo. Ele tem que tirar o leite, ele tem que prender o gado, tem que prender o bezerro, e era só ele numa fazenda grande. Então ele não tinha um espaço para viver, um espaço de lazer. Então ele vivia numa situação muito parecida com essa, análoga à escravidão. Ele e a sua esposa e uma filha recém-nascida. Por quê? Porque ele não gozava, não era assegurado a eles esse direito. Era uma única pessoa que trabalhava, uma única família, a família dele. E era essa realidade, essa triste realidade, há mais de 20 anos atrás, que hoje nós ainda presenciamos, né? Ainda presenciamos. Doutor, o papo está super bacana, a gente ainda tem mais coisas para falar, vamos falar também sobre tráfico de seres humanos, né? Isso também faz parte do protocolo que foi assinado, né, pela Prefeitura de Danizeu contra o tráfico de seres humanos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
Que delícia! Que cheirinho bom! Teu carro tá precisando de uma manutenção básica, né não? O verdadeiro sabor da pizza você encontra aqui. Estamos no mercado há mais de 5 anos e contamos com profissionais qualificados. Então deixa a Líder Auto Center cuidar do seu veículo. Líder Auto Center, o seu lugar é aqui. Digital Provedor de Internet. Há mais de 10 anos conectando você à tecnologia. Todos os planos com instalação e roteador grátis. Planos de até 450 mega na fibra. Vem pra melhor. Vem pra Digital Provedor de Internet. Tá todo mundo falando a Eletrônica Laser é a melhor opção. É pra lá que eu vou. Antenas parabólicas, receptores, controles, concertos de TV e muito mais pra você. Eletrônica Laser. Telefone 981 33 11 81, 981 42 23 60, 984 16 23 93. Rua Santa Terezinha 792A, Rua Leopoldo Cunha 154, no centro de Dom Eliseu. Na Neuzete Bags e Shoes você encontra presentes incríveis e sofisticados a partir de R$ 24,90. Kits femininos e masculinos com os melhores preços do mercado. Arezo, Luz da Lua, Democrata, Acostamento e agora chinelos originais da marca Aramis e Havaianas. Tudo na embalagem mais linda da região para você chegar arrasando. E o melhor, a Neuzete envia para qualquer lugar do Brasil. Presenteie toda a família com Neuzete. Acesse o Instagram, @NeuzeteNeuzete e converse com as vendedoras pelo direct ou pela bio. Neuzete Bags e Shoes, você sempre na moda. Que cheirinho bom! É claro que eu tô falando da Aliança Paulista Pizzaria. O verdadeiro sabor da pizza você encontra aqui. Estamos no mercado há mais de 5 anos e contamos com profissionais qualificados para oferecer a melhor pizza e com total qualidade. São vários sabores para comer junto com a família ou até mesmo a pizza trem que serve toda a galera. Então não perca mais tempo e entre em contato conosco. Aliança Paulista Pizzaria. Aqui sim tem qualidade. Muito bem, estamos de volta. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. É muito fácil participar, te inscreve no nosso canal, tá? Dá um like lá e aciona o sininho para quando a gente entrar ao vivo você poder ser notificado, tá bom? Sim. Vamos falar da promoção? Tem como colocar na tela aí, Cacá? Tem? Vai lá, vamos lá. Enquanto ela vai buscar para colocar na tela, para você ter a nossa promoção Sextou com Pizza. Que maravilha, né? Então, ó, toda sexta-feira agora, essa sexta agora vai ter sorteio de uma pizza grande da Aliança Paulista para você, né? Então, é super fácil concorrer. Você vai lá no nosso canal, se inscreve, dá um like e toca no sininho. Certo? E participa com a gente. Participa mandando perguntas, interage com a gente nas nossas transmissões, para toda sexta-feira você concorrer a uma pizza tradicional grande lá da Aliança Paulista, que foi eleita, né, recentemente em São Paulo como a 5ª melhor pizzaria do Brasil. Gente, é pizza boa demais. Então participa com a gente, tá bom? Você já sabe, toda sexta tem pizza no seu Expressão Podcast. Sim, só lembrando, né? Reforçando aí que para você ganhar, você tem que interagir no dia do sorteio, tá? Tem que interagir no dia do sorteio para você concorrer a essa pizza maravilhosa. Não te esquece de te inscrever. Te inscreve, dá um like, aciona o sininho e interage com a gente. Tá aí a pizza. Dá uma olhada aí. Tá aqui, ó, do ladinho, ó. Sextou com pizza. Agora vai dar quase meio-dia, dá uma fome danada, né, gente? Então te prepara que sexta-feira tem pizza. Você vai jantar essa pizza, né? É isso aí. Participa com a gente.
Então vamos nessa, voltando com o nosso assunto. Doutor, nossa entrevista com o doutor Claudemir Vieira da Silva, procurador-geral, né, do município de Dom Eliseu. A gente está falando sobre a assinatura de um protocolo de intenções entre a Prefeitura e o Ministério do Trabalho, e também sobre o Ministério Público Federal, né, e estadual, enfim, todos os órgãos envolvidos aí com a segurança para a erradicação, para o combate e erradicação do trabalho escravo na nossa região, inclusive aqui no município de Dom Eliseu. Tá? A gente estava falando agora sobre a fazenda que foi notificada, que foi autuada, e tinha criança de 11 anos trabalhando lá, como gente grande, né? Inclusive. A criança de 11 anos, que absurdo isso. O proprietário da fazenda já foi autuado, já foi notificado, vai responder pelos crimes que ele cometeu. A fazenda foi lacrada, doutor? Sim. A partir do momento que há esse tipo de constatação, Nilson, é importante ressaltar que a atividade é suspensa, a fazenda é lacrada. É lacrada e há uma série de restrições, inclusive com relação a embargos de compradores. Porque se uma empresa fornece o seu produto, que digamos que a sua atividade é desenvolvida com pessoas, caso de exploração da força de mão de obra, essas pessoas não querem ter a sua marca vinculada com essas empresas. Já pensou? Você vai lá, aí tem lá um saco de 60 quilos de carvão com um selinho embaixo. Este carvão é proveniente de fazenda que pratica trabalho escravo. Quem vai comprar esse carvão, velho? Ninguém. Entendeu? Aliás, esse carvão ele poderá ser utilizado para que o fazendeiro queime no quinto dos infernos. Né? E outra coisa, Nilson, que é interessante. É revoltante o negócio. Observar. Pelo menos o carvão terá uma utilidade, né? Que causa uma grande revolta nos órgãos fiscalizadores, exatamente porque o produto que é retirado dali, daquela fazenda, daquele meio, essas empresas lucram bilhões. Elas lucram bilhões com esses produtos ilegais. Ou seja, eles exploram a mão de obra, a força da mão de obra do trabalhador, onde o trabalhador não tem qualquer garantia trabalhista ou social, e em contrapartida, na outra ponta, eles lucram bilhões com o fornecimento, com a comercialização desses produtos que saem, infelizmente, de locais que são constatado a exploração da força da mão de obra, que é o trabalho análogo à escravidão, uma nomenclatura coisa terrível, né? mais singela que se criou, mas na verdade é uma escravidão, tipicamente um trabalho escravo. Sim. As pessoas são submetidas à escravidão nesses locais de trabalho. Doutor, além do trabalho escravo, né, a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu também assinou no mesmo protocolo, né, a intenção, né, o compromisso de combater também, né, o tráfico de seres humanos, o tráfico de pessoas, que é um outro crime extremamente grave, né, que atenta diretamente contra a dignidade humana e a vida humana. Inclusive, a gente tem até aí um videozinho que a Cacá tem na nossa timeline. Bota no ar, Cacá. Esse vídeo foi feito na Europa, por uma produtora portuguesa, né, de combate ao tráfico de seres humanos. Bora assistir. Tráfico de seres humanos. Acha que não existe? Acha que só acontece aos outros? Pare, escute, observe, pense. O tráfico de pessoas existe e pode estar mais próximo de si do que imagina. Por ano são traficadas cerca de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. Mulheres e raparigas traficadas para exploração sexual. Homens maioritariamente traficados para exploração laboral. Crianças escravizadas, exploradas sexualmente ou obrigadas a casamentos forçados. Esteja atento. O tráfico de pessoas é crime. É o terceiro negócio mais lucrativo do mundo, com cerca de 30 mil milhões de euros de lucro por ano. O perigo espreita. Um amigo que conhecemos online e que a pouco conquista a nossa confiança.
Uma proposta de emprego tentadora e muito bem remunerada, normalmente no estrangeiro. Tenha cuidado. Os aliciadores podem ser homens ou mulheres. São sedutores e persuasivos. Na maioria das vezes são pessoas próximas das vítimas. Não se deixe enganar. Desconfie. Informe-se. Proteja-se. Denuncie. Não seja a próxima vítima. Pois é, você viu aí o vídeo, né? Pouco mais de 1 minuto, feito por uma produtora europeia, né? Que mostra aí a gravidade desse crime. E volto a falar, né, doutor? Os aliciadores, tanto do trabalho escravo quanto do tráfico de seres humanos, eles vão sempre em busca daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, desempregadas, sem ter o que comer, sem perspectiva de vida e tal. Chegam lá e oferecem, mais uma vez, uma proposta mirabolante para, entre aspas, né, mudar a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. E normalmente, naturalmente, essas pessoas são mulheres. Na sua grande maioria são mulheres, né, que são traficadas para o sexo. Né, para o sexo. Tanto nas grandes capitais, quanto em países vizinhos ao Brasil, como a Guiana Francesa, Suriname, né, tem uma boate lá chamada Moonlight. Eu não sei nem se mudou o nome dessa boate, né? Inclusive, eu cheguei a fazer uma matéria sobre isso, o Cabrini também fez na época, né, de tráfico de seres humanos de Belém do Pará, de mulheres de Belém do Pará, da periferia de Belém do Pará, para essa boate Moonlight. Né? Que era, na verdade, uma grande fortaleza, né, doutor? As mulheres já saíam endividadas com a comida e passagem aérea, já chegavam no prostíbulo, elas iam para prostíbulos, para casas de massagem, né, para boates, né, de prostituição. Já chegavam devendo até o pescoço. E lá elas eram submetidas ao consumo de drogas para poder suportar até 30, 40, 50 programas por noite. Por noite. Muitas morriam, né? Muitas morriam. Vou falar só um pouquinho para a gente poder fazer essa introdução. E lá, né, nessa boate onde aconteciam esses crimes, essas mulheres elas já tinham um prazo de validade. Né? O aliciador comprava essas mulheres como mercadoria, botava essas mulheres no mercado da prostituição, lucrava com o sexo delas, drogava essas mulheres. Elas eram objetos de troca, de consumo. Drogavam essas moças com cocaína, maconha e outras drogas até mais pesadas para que elas suportassem manter relações sexuais com o máximo de homens possível. E depois disso, quando eles percebiam que o prazo de validade dela, que era de 2 anos, 2 anos, gente, era o prazo de validade. Eles vendiam... Era o prazo que eles utilizariam ela para aquele trabalho específico. Exatamente. Aí eles pegavam essa moça, ligavam para casas de prostituição na Europa, Holanda, Alemanha, acho que Espanha, né? Espanha, inclusive, é um dos principais roteiros. A Holanda também. A Holanda também, né? E aí já vendiam essa mulher como escrava para ela ter mais lá seus 2, 3 anos de prazo de validade. Então era terrível. Na verdade, ainda porque é uma realidade, né? Na verdade, Nelson, é o tráfico de pessoas. O que é um tráfico? O tráfico é a comercialização de um determinado produto de forma ilegal. Sim. Esse é o tráfico de drogas. Comercialização de determinada droga que não possui a sua legalização para o comércio. Então se constitui, o tráfico tem essa característica, um significado, digamos assim. Aí quem tentava fugir era morto, tá? Muitas mulheres morreram ao tentar fugir. Sim. Então o que acontece? Qual a função e qual a intenção do município? Qual a nossa participação? Qual a participação do município de Dom Eliseu? Aonde é que o município de Dom Eliseu vai atuar? Ele vai atuar no fortalecimento de uma rede de assistência para receber essas pessoas. Infelizmente, seja pessoas oriundas que foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão, ou pessoas que são resgatadas ou que resolvem, de alguma forma, se desvincular de uma situação
infelizmente, degradante como esta, né, do tráfico de pessoas, onde são levadas para outros países, para outras regiões, para servirem como produto de troca, como tu mencionaste aí, às vezes é trocado por droga, por valores em moeda corrente de determinado país, elas são submetidas, de alguma forma, elas servem de objeto. E essas pessoas, como tu falaste, elas têm prazo de validade. O trabalho dela, ou digamos assim, esse produto tem um prazo de validade de 2 anos, digamos que podendo ser prorrogado por mais 2 anos, em caso de uma comercialização. Então essas pessoas, em algum momento, elas terão que retornar para o seu país, vai retornar, ou a partir de um resgate, ou não, a partir de um resgate por grupos especializados que atuam nesse caso, quando se trata de leis internacionais, a situação é bem mais complicada, né, doutor? É bem mais Porque a legislação da Espanha, da Holanda e de outros países como a Alemanha, por exemplo, não é a mesma do Brasil. Isso. Mas aí, Nilson, já existem os termos de cooperação. Os termos de cooperação, assim como o município de Eliseu e outros municípios assinaram os termos de cooperação para atuarem na esfera da União, também existem os termos de cooperação assinados que tem como signatário os países. Então eles possuem grupos formados, criados para atuarem no resgate dessas pessoas. E essas pessoas, quando chegam ao Brasil, deportadas ou resgatadas, elas precisam receber uma assistência do Estado. Então o município de Eliseu também assinou esse termo de cooperação com esse objetivo de participar dessa rede de assistência para que possam receber pessoas que digamos, são oriundas de situações dessa natureza. O município está se comprometendo em criar mecanismos para receber essas pessoas até que elas possam regressar para o seio de sua família. É bom até a gente deixar um recado aqui para todas as pessoas, para as mulheres, para os homens, porque além do tráfico de seres humanos para o comércio do sexo, também existe o tráfico de seres humanos para a venda de órgãos, tá? É tão grave quanto. Agora, no caso da venda de órgãos, é morte, as pessoas são assassinadas para terem seus corações retirados, rins, fígado, né? Os órgãos possíveis de se fazer transplantes, córneas, exatamente. E já existem até filmes e filmes aí em operadoras de streaming no mundo que mostram isso aí. Portanto, todo cuidado é pouco. Ultimamente eu tenho observando aí as redes sociais, de vez em quando mandam em grupos, né, propostas de ganhar dinheiro fácil. Tá? Você trabalha meio período para ganhar R$500. Gente, cuidado com essas propostas fáceis. Às vezes é só uma isca que o aliciador quer para entrar em contato com você e te oferecer algo que você de repente concorde e aceite e vá. Então, cuidado. Dinheiro não cai do céu, entendeu? Para você ganhar dinheiro tem que trabalhar, né? E nada é fácil. Dinheiro fácil sempre tem que ser dado uma atenção. Exatamente. Então, cuidado. Especial, porque nos dias que nós estamos passando, Nilson, infelizmente há centenas e centenas de formas desses aliciadores, dos grandes empresários atuarem. Entendeu? Hoje, infelizmente, no mundo moderno, as pessoas elas traficam pessoas por aplicativo, gente. Elas escravizam pessoas, botam pessoas no mercado de trabalho escravo por aplicativos. Existem aplicativos. E outra coisa, Nilson, aqui aplicativos para empregadas domésticas, hein? Vou logo avisando. Tem que ter muito cuidado. A gente chama atenção, por quê? Porque a gente costuma relacionar a situação do tráfico de drogas, que existem os chamados aviões, que são aquelas pessoas que deslocam droga para os pontos, para comercializar. E no âmbito mais abrangente, também existem essas pessoas que são contratadas, aliciadas para que possam transportar de um estado para o outro,
ou que possa praticar o narcotráfico, tanto transportando droga para outro país. E essas pessoas, recentemente, nós vimos uma moça do estado de Minas Gerais, que foi presa na Tailândia, onde o tráfico de drogas é punido Pena de morte. Pena de morte, e essa jovem foi aliciada para transportar droga para esse outro país, e lá ela foi presa no aeroporto e para a felicidade dela, ela conseguiu escapar da pena de morte. Mas pegou uma perpétua, ela sofreu uma pena que, infelizmente, ela vai pagar um alto preço pro resto da vida dela. Muito bem. Doutor, infelizmente o nosso tempo está curto, a gente já está indo para 5 minutos do final do programa. O assunto, creio que foi bem esclarecedor, mas a gente encerra nesses últimos 5 minutos para falar sobre uma outra notícia também muito importante, agora uma notícia positiva, uma notícia boa, né? Claro que a assinatura do protocolo de intenções é uma notícia boa. É o município engajado para combater esses crimes. Crime de trabalho escravo, crime de tráfico de seres humanos. Mas também existe mais uma notícia boa, que é concurso público aqui em Dom Eliseu. Fala pra gente rapidamente desse concurso. É uma realidade, Nelson. O nosso tempo tá curto, mas é importante que nesse momento a gente faça menção a esse assunto. O município de Dom Eliseu já realizou 2 certames na gestão do prefeito Silon. Nós realizamos um processo seletivo simplificado para a contratação de servidores para atuarem nas unidades básicas de saúde e realizamos um outro processo seletivo público, esse já com característica diferente, que há uma garantia da permanência desse servidor, não é um contrato temporário. É efetivo. É efetivo. Ele não possui a mesma garantia prevista no artigo 37 da Constituição, mas ele é proveniente de uma emenda constitucional que garante a ele essa segurança. Para que ele não possa ser demitido, mudou de gestão, ele ser demitido. Ele tem que passar por um processo administrativo, caso ele cometa alguma falta grave para que possa ser demitido. E a outra situação, de momento, é a realização do concurso público. O município de Dom Eliseu, há mais de 10 anos, o município não realiza um concurso público. Temos aí mais de 10, 12 anos, salvo engano, que não realiza um concurso público para provimento de servidores de cargos efetivos. Nós temos aí, já estamos aí nos aproximando da data para contratar, para a realização do certame, para a contratação da empresa, da banca que irá realizar o concurso, que, salvo engano, está previsto para o dia 17 agora deste mês, de outubro, já para realizar o processo licitatório. Será um processo que será realizado na modalidade técnica e preço, ou seja, a melhor técnica e o menor preço. A empresa que se enquadrar nessas duas condições, ela será a escolhida, né, classificada e escolhida para organizar o processo de concurso público. O processo seletivo. Quantas vagas, doutor? O município vai oferecer cerca de 900 vagas, contando com os cadastros de reserva. 900 vagas contando com o cadastro de reserva. Então, são todos os cargos, praticamente todos os cargos existentes na estrutura administrativa do município serão oferecidas vagas. Em todas as secretarias, a Educação, Saúde, Assistência Social, Administração, Secretaria de Obras, Jurídico também, Jurídico, né? Todas as secretarias serão contempladas, né, contemplada, porque elas irão receber, após a classificação final desses servidores, os servidores que melhor se enquadrarem ali, porque vai passar por um processo seletivo, inclusive terá cargos que serão exigidos a prova de capacidade física, aptidão física, melhor dizendo. Vai ter para nível superior também, né? Nível superior, inclusive, bem lembrado, para todos os níveis, nível médio, superior e fundamental. E técnico. Os técnicos de enfermagem, inclusive, Nelson, uma novidade é que os servidores da saúde, técnico de enfermagem e enfermeiros já serão enquadrados com o novo piso aprovado no Congresso, que está pendente aí de uma... O Supremo Tribunal Federal fez o favor de derrubar, né? Isso, ele suspendeu, na verdade não derrubou, ele suspendeu a eficácia, né, a obrigatoriedade da implantação do novo piso.
Mas o Senado Federal ontem aprovou um fundo para que possa garantir o financiamento desse fundo. Assim como existe na educação, o Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação Básica, a saúde está criando um novo fundo para que possa financiar as redes públicas, para que possa pagar o piso desses servidores. Então, o concurso público, próximo dia 17, já está agendado, né? Foi publicado no Diário Oficial, nos meios de comunicação, em todos os órgãos de imprensa, Diário Oficial do município, Diário Oficial da União, jornal de grande circulação. Então, dia 17, a banca organizadora será realizado o certame para a escolha da banca organizadora desse concurso. E qual é a previsão desse concurso? Nelson, se não houver nenhuma, nenhum imprevisto que eu digo, o recurso que normalmente acontece de uma empresa que perdeu ou que ficou insatisfeita com o resultado, impetrar algum recurso, se tudo correr bem, se não tiver, porque foi dado toda a publicidade possível para que as empresas de todo o mundo, ou melhor, de todo o país, possam se cadastrar e participar do certame. Então nós temos um calendário pré-estabelecido para que possa ser realizado. Ou seja, dia 17, se acontecer de fato a escolha, já sair com a vencedora, a empresa vencedora, aí acredito que nós teremos aí mais uns 30 dias para publicação do edital, que é o período, tempo que a administração com a empresa, com a banca organizadora vai ter para fazer as adequações de logística, fazer um cronograma, preparar o edital para que possa ser publicado. Então, acredito que nós teremos aí uns 30 dias para realizar esse trabalho. Certo. Só para a gente concluir, né, é claro que a oportunidade vai ser dada a todos, né, inclusive aqui do município, né, para quem é temporário, de repente fazendo a prova e passando, pode se tornar o efetivo, né, funcionário público efetivo. Existe algum projeto para se fazer um vestibular, um cursinho gratuito para os servidores, para a população que queiram prestar esse concurso e não tem condições de pagar? Sim, Nelson, foi discutido no âmbito da Secretaria de Administração essa possibilidade de viabilizar. No entanto, nós temos que ter muito cuidado com com atividade dessa natureza, para que essas pessoas não se vinculam, para que a comunidade não vincule essas pessoas a uma eventual aprovação. Entendeu? Mas existe no município, eu tenho conhecimento de 2 ou 3 cursinhos que estão já preparando. Inclusive tem um aqui. Eu acho, sei lá, vamos supor, eu tenho acesso ao cursinho. Aí eu estudei e passei. Aí o cara do outro lado lá também teve acesso ao cursinho e não passou. Aí tem muitos que não teve acesso ao cursinho. Ou seja, é uma forma da administração se manter equidistante do processo. Por quê? Porque eu estou te entendendo. A gente está querendo manter toda a lisura possível nesse certame, porque nós já realizamos 2 certames com toda a lisura, nós não tivemos nenhum problema de denúncia junto ao Ministério Público, não tivemos reclamação. Então, esse concurso público, nós estamos adotando alguns critérios que foram bem sucedidos na realização desses 2 últimos que a administração realizou. Então, a ideia é se manter equidistante dos concorrentes, dos pleiteantes, entendeu? Dos concursandos, para que não, amanhã ou depois, não vá... participou do concurso, tá entendendo? Então, a administração se mantendo equidistante, nós não vamos ter. A nossa obrigação é oferecer a logística para a empresa. Certo. Foi que o prefeito nomeou uma comissão organizadora, essa comissão vai atuar com auxílio da Procuradoria-Geral do município, auxílio jurídico, para que a gente possa acompanhar. Eu estou te entendendo. Bom, já está tudo encaminhado, né? Já está tudo encaminhado. E só para a gente concluir, quero deixar claro para você que se você não estudar, você não vai passar. E também dizer que não é só Dom Eliseu que vai fazer parte desse concurso público. Está aberto para o Brasil inteiro. Então vem gente de fora para concorrer e pegar a vaga que pode ser tua. Então, mano, te coça, vai estudar. Tá? Só para
fazer um adendo aí no que tu comentou. No processo seletivo simplificado que o município realizou ano passado, teve, e esse processo de concurso público, a inscrição vai ser exclusivamente pela internet. Pronto. Pela internet. No processo seletivo simplificado que o município realizou, que foi realizado por uma comissão do município, nós não contratamos empresa, foi um processo seletivo simplificado, e as inscrições eram presenciais em razão de o município não ter tido condições de preparar um canal de inscrição específico. Teve pessoas que vieram do Amapá fazer a inscrição. Imagina, né? Foi simplificado. E esse agora, que é para efetivo? Vem gente até da China fazer concurso. O simplificado tinha duração de 1 ano, prorrogar por mais 1 ano, que está se encerrando agora. Entendeu? Esse processo do concurso público agora é um processo de concurso para contratação de servidores para o quadro efetivo. Então bora estudar, meu povo. Bora estudar para depois não reclamar. Ah, mas nunca deu oportunidade pra gente. Dá sim, meu. Às vezes a gente que não quer estudar, né? Espera cair no céu, espera que tenha algum apadrinhamento. Tem uma vaga de trabalho. Quanto é que você paga? Trabalha meio período? Meu, peraí, meu. Vamos trabalhar, né, meu? Trabalhar e cumprir com as suas obrigações. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Né? O senhor deu uma aula pra gente aqui hoje no nosso podcast. Obrigado mesmo. Quero ter o senhor mais vezes com a gente para falar sobre outras situações, né, jurídicas importantes, né, para todos nós. Parabéns, né, para a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, para o prefeito Silon, para o senhor e para toda a equipe que assinaram esse protocolo de intenções, tanto para o combate ao trabalho escravo, quanto para o combate ao tráfico de seres humanos. Tá certo? Lembrando que assinou o protocolo, mas lembre-se, todos nós temos que fazer a nossa parte. Né? Temos que nos proteger também e denunciar. Tem lá o Disque 100. Qualquer coisa, Disque 100. É só tirar o telefone do gancho 100. Não precisa se identificar. Não precisa. É sigiloso. Não precisa se identificar. É isso aí. E eu quero agradecer a oportunidade de colocar à disposição. Agradecer ao prefeito que, assim, sabiamente colaborou, assinou esse protocolo de intenção, né? Colocou a Procuradoria do município à disposição do Ministério Público do Trabalho para que possa colaborar com esse trabalho. Logo nós estaremos com a data definida para que o Ministério Público, na pessoa do Procurador Regional do Trabalho, representante do Poder Judiciário do Trabalho, estarão aqui no município de Dom Eliseu capacitando essas pessoas para que possam atuar em situações dessa natureza. Quero agradecer o momento, o espaço de poder estar passando esses esclarecimentos e me colocar à disposição. Né? A Prefeitura agradece, a Procuradoria agradece, estamos ali localizados na sede da Prefeitura, atendendo das 8 às 14, e eu como procurador, às vezes estendo aí até às 22, como diz o nosso Marivaldo, até às 23h59, estamos ali à disposição do nosso povo de Dom Eliseu, e deixar aqui o nosso abraço a toda a comunidade e a equipe do podcast Expressão. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos brindar? A saúde, ao sucesso, a proteção dos nossos jovens, adolescentes, a proteção dos nossos guerreiros da sociedade, né? A você que está nos assistindo. Tchim. A todos nós. Como é que é para fazer? Abração. O senhor estava com sede, né? Boa. Tá certo. Gente, obrigado, beijo no coração. E sexta-feira que vem tem mais podcast. Não te esqueça daqui, sexta-feira tem pizza, viu? Tem pizza. Beijo, tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Expressão Podcast. Oferecimento: Mercadinho Verdurão Jardim América e Panificadora Pão Goiano. O lugar certo da dona de casa. Decline. Mais que limpar é conectar pessoas. Grupo Árvores. Inteligência Florestal. Digital Provedor de Internet. Você conectado com o mundo. Aliança Paulista. Eleita a quinta melhor pizzaria do Brasil. Eletrônica Laser. Instrumentos musicais, acessórios eletrônicos e assistência técnica. Neuzete Bags e Shoes. Você sempre na moda. Power Amazon.
Sua empresa e você, protegidos no mundo virtual. Líder Auto Center, a loja do seu carro. Cláudio Lanternagem e Pintura Automotiva. Seu carro novo de novo. Lava Jato Esplanada. Capricho nos mínimos detalhes. Estética Queen. Seu corpo em boas mãos. E Prefeitura Municipal de Dom Eliseu. Agora é a vez do povo.